Em falando do exercício da caridade cristã, nesse sentido, de uma vez recebida esta virtude como dom teologal que nos une à Trindade e que se expressa concretamente no cuidado com os irmãos e irmãs, como nós veremos, eu quero apresentar aqui o grande trabalho dos vicentinos em Belo Horizonte. Eu acredito, graças ao Dr. Jairo, que seja o maior ramo, ramificações de serviço, de transformação e promoção humana do mundo. Não é só de Brasil, não, é do mundo. Pra vocês terem uma ideia, nós temos aqui a relação das obras presentes dos vicentinos. Então, nós temos a Associação de Promoção Humana Divina Providência, Associação de Resgate da Dignidade Humana, Banco do Microcrédito, Associação de Combate à Pobreza, Associação Cultural Divina Providência e Associação Cristã Arca de Noé. Depois vem as unidades. Cidade dos Meninos, São Vicente de Paula, com centenas de crianças. Lar dos Meninos, São Vicente de Paulo. Centro Infantil Divina Providência. Centro Infantil Creche União. Lar dos Idosos São José. Escola Técnica Divina Providência. Restaurante Popular Nita Chaves, Restaurante Popular Cidade dos Meninos, Restaurante Escola Divina Providência, Programa Vida Sem Fome, Central de Empregos, Programa Jovem Aprendiz, Fazenda Escola, Gráfica Divina Providência, o Jornal Solidariedade, o Centro Profissionalizante, uma lanchonete na Rua Caetés, uma lanchonete Sedipro, lojas de artesanato, Centro Administrativo e temos o Centro de Formação Profissional Nita Chaves, Santa Teresa de Calcutá, Centro Técnico de Informática, Helena Stein Pena, Dom João Rezende Costa, Santa Luzia, Professora Irene de Melo. Gente, é uma rede de promoção humana, de intervenção na nossa sociedade de Belo Horizonte para promover os excluídos, uma coisa muito concreta. E o ideal que move é um ideal profundamente cristão, baseado nos valores do Evangelho e na virtude teologal, não é virtude humana, da caridade cristã, que nós vamos explicar daqui a pouco. Bom, nós vamos falar um pouquinho nesse terceiro bloco sobre a diferença entre as virtudes que nós focalizamos antes, que são as 4 virtudes humanas ou virtudes cardeais, e as 3 virtudes teologais. As virtudes humanas, elas independem da fé. As virtudes humanas, a fé cristã e a vivência da fé pode iluminá-las por dentro, mas elas não são característica e prerrogativa só de cristão. Elas são virtudes humanas. Então, qualquer ser humano, como nós dissemos quando falamos dessas virtudes, qualquer ser humano, mesmo um ateu, não só pode, mas deve tê-las, né? Então, por exemplo, quando a gente vê político que rouba, gente corrupta, gente que engana, gente que mente, isso não significa uma prerrogativa de um cristão, significa a prerrogativa de um ser humano que seja digno, não precisa nem de acreditar em Deus. E o pior é quando dizem que acreditam em Deus e não vivem as virtudes, sequer as virtudes básicas de qualquer ser humano. Agora, as virtudes teologais não, elas são diferentes. As virtudes teologais são dom da graça, não são conquistas nossas, nem a fé, nem a esperança, nem a caridade, são dons de Deus. Elas são conferidas pela graça do Espírito Santo. Nós as recebemos infusamente pelo batismo. E a vivência dos sacramentos da igreja, a oração, a palavra de Deus é que nos faz, evidentemente, praticantes desta virtude que não são conquistadas pelo nosso esforço,
mas que vem de graça de Deus, pela graça de Deus. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica. As virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e nos dispõem a vivermos na relação com a Trindade Santíssima. Elas fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do fiel, do cristão, para que nós cristãos possamos ser admitidos por Deus na plenitude da vida, na comunhão com Ele, na visão beatífica, como nos disse São Paulo na leitura que nós fizemos. As virtudes teologais têm a Santíssima Trindade como origem, de lá elas vêm para nós, como motivo, a motivação é o amor a Deus, é o amor à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo que habita em nós, e o objetivo também vem da Trindade Santíssima. As virtudes teologais, portanto, estão no plano da graça. Elas não são naturais e nem as conseguimos pela nossa natureza. Não conseguimos. Não podem simplesmente serem conquistadas pelo esforço, porque elas são dadas e Deus as concede a quem Ele quer. Alguém pergunta, mas Ele pode querer não dá-las para alguém? Não sei, só sei que Ele dá para quem Ele quer. Naturalmente, a pessoa pode receber o dom de Deus e não fazer frutificar, como a parábola do domingo passado. As virtudes teologais, elas não dispensam as virtudes naturais, mas, pelo contrário, as supõem. Então, um cristão não pode pedir a Deus as virtudes da fé, da esperança e da caridade se ele mal se formou na escola das virtudes humanas. Eu falei isso na homilia do domingo passado, se eu não me engano. Um bispo dizia que quando ele impõe as mãos sobre um ordenando, que vai ser diácono ou padre, ou mesmo bispo, que aquilo ali não vai fazer com que ele tenha virtudes humanas. As virtudes humanas já pressupõem. Quem fala isso? Santo Tomás de Aquino. A graça supõe a natureza. Então, uma natureza completamente desprovida de valores vai ser muito difícil que ela possa acolher as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. E, portanto, as virtudes teologais dizem respeito a Deus em primeiro lugar, só depois retornam a nós, humanos, como, evidentemente, praticantes destas virtudes. E nós agora vamos conhecer um pouco mais esta congregação das Irmãs de Maria Menina, que está comemorando 70 anos de presença no Brasil, e eu mesmo não conhecia, e possivelmente você, telespectador, também não conhecia, e agora passa a conhecer. Vamos conferir. No Brasil, especificamente, esse ano nós estamos celebrando então 70 anos da presença das Irmãs. Foi vindo em 1947 e em Minas Gerais nós estamos há 27 anos presente em Betim, foi a primeira realidade que as irmãs se inseriram, depois aqui no Taquaril e também teve um início de uma presença em Conselheiro Lafayette, da qual nós com o tempo nós saímos e esse ano nós voltamos com uma presença pequena, somente uma irmã fazendo essa presença, que é um projeto que acolhe crianças e adolescentes. A nossa presença ela se torna pastoral, educativa, na saúde, assistencial, é estar nesta realidade. Temos várias irmãs formadas também nas diversas áreas, então a médica, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas e como agente de pastoral atuando diretamente nas igrejas, como também na catequese, na formação, caminhando com o povo e nas lutas populares. Vai depender muito da realidade do país, toda a questão econômica e política, como uma realidade cultural também, como ela se dá essa abertura. E também
esse sentido próprio, que a caridade se expande, que prolongue. Que para Santa Bartoloméia, fundadora então da congregação, ela dizia: precisamos ir onde a necessidade é grande e extrema e expandir esta caridade propriamente. E para Santa Vicência fica forte então esse sentido de quem conhece o crucifixo, conhece tudo na vida. Então conhecer e se colocar à disposição a serviço, no trabalho, no cuidado, na defesa da vida. Estar nessa disponibilidade própria de colocar-se a caminho. Muito bem, Guilherme, bom dia. Bom dia, padre. Bom dia a todos de casa. Muito bom estar de volta. Pois é. E aí, o que você tem para nós? Nós temos uma participação aqui do Geraldo e ele faz uma afirmação até interessante. Ele diz o seguinte: sendo todas as religiões fora da Igreja Católica de fundamentações humanas, sem exceção, a caridade para a qual as obras têm efeito salvífico são apenas dentro da Igreja Católica. Mesmo assim, se em estado de graça e o restante compondo de humanismo, tendências pessoais, ficando apenas nisso. Olha, ele tem razão em parte, só que a gente não precisa fechar muito os limites da igreja. Santo Agostinho dizia assim, quando ele se referia à igreja, ele diz assim: quantos lobos dentro da instituição da igreja e quantas ovelhas que estão fora. Santo Agostinho, século IV. Isso significa que nós não podemos pôr limites à graça de Deus. A graça de Deus nos é dada no batismo, pelos sacramentos. Mas é bom lembrar, por exemplo, que a Reforma Luterana, cujos 500 anos nós estamos comemorando no dia 31 de outubro, eu já aproveito para convidar vocês a esta reforma, a esta grande celebração na Igreja de São Sebastião, lá no dia 31 de outubro, vamos voltar a falar disso. A Reforma Luterana uma das coisas pelas quais a espiritualidade de Lutero lutava muito é exatamente dizer que basta a fé, basta a Escritura e basta a graça para a salvação do homem. A primazia da graça, ela tem, portanto, na vida de muitas igrejas cristãs, ela tem uma importância muito grande e eles também estão atentos à palavra e à própria vida sacramental, que muitos cristãos não católicos também celebram os sacramentos com a mesma força com que nós celebramos. Voltamos daqui a pouco.